Olá, meus queridos, muito bom dia a todos. Que a paz do nosso Deus, que se encontra em seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sobre sua vida nesta manhã. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Vinícius, sou membro da Primeira Batista aqui de Pará de Minas e gostaria de estudar com você hoje, nesta manhã, sobre os livros apócrifos. Gostaria de, em alguns minutos, entender um pouco mais com você sobre este assunto. Mas, antes de nós irmos para este nosso assunto, eu gostaria de ler um texto com os irmãos que se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículos 1 e 2, onde a palavra do nosso Deus ela nos diz o seguinte: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, meus queridos, como eu disse agora há pouco, gostaria de entender com vocês sobre essa questão dos livros apócrifos. O que seriam os livros apócrifos? Quantos e quais são esses livros? Quando eles foram escritos? Por que estes livros eles estão inseridos na Bíblia Católica Apostólica Romana e não na nossa Bíblia protestante? Será que fomos nós que tiramos estes livros da Bíblia? E se realmente fomos nós que assim o fizemos, por que o fizemos? Gostaria de então entender com vocês nesta manhã este assunto. Para nós começarmos, gostaria de dizer então que a palavra apócrifo, irmãos, é uma palavrinha grega que significa oculto, algo misterioso, algo secreto ou até mesmo escondido. Essa palavra ela veio a ser empregada nos primeiros séculos da igreja depois de Cristo, ali século III, século IV, para se referir aos livros não canônicos do Antigo Testamento. Só para esclarecer aqui, canônico significa aquilo que está de acordo com o cânon. E cânon é uma palavrinha grega que significa medida, ou literalmente vara ou instrumento de medir. O que é isso então? O que é canonicidade de uma maneira mais simples? A canonicidade foi um método usado pelos judeus dos primeiros séculos para poder averiguar a veracidade e a autenticidade de um livro, para ver se esse livro faria então parte ou não desta coletânea de 66 livros que nós temos, que é a Bíblia. Isso é canonicidade. Agora, voltando para os livros apócrifos, irmãos, eu gostaria de, então, ver com vocês quantos e quais são estes livros apócrifos. Para ser sincero, fica difícil dizer com precisão quantos livros apócrifos existem, porque, irmãos, tanto no Antigo Testamento quanto que no Novo Testamento, vários livros apócrifos foram escritos. Vários livros. Mas nós podemos dizer que os mais famosos de todos eles são aqueles que existem, que estão contidos na Bíblia Católica Romana e não na nossa. E esses livros são, eu vou ler aqui para os irmãos na ordem em que eles estão inseridos na Bíblia Católica, que ficaria assim: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, primeiro e segundo Macabeus, adições em Esther e adições em Daniel. Estes são os mais famosos livros, que são aqueles contidos na versão católica romana da Bíblia. Agora, eu gostaria de, aproveitando o momento também, citar para os irmãos alguns livros apócrifos que foram escritos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. No Antigo Testamento,
nós ainda temos os livros Apocalipse de Moisés, Ascensão de Moisés, Ascensão de Isaías, livros dos Jubileus, primeiro livro de Enoque, os 4 livros de Macabeus, que esses Macabeus eles foram um grupo de judeus que lutaram contra a invasão exterior em Israel, provocando então a famosa Guerra dos Macabeus, e vários outros que nós poderíamos citar também. Eu gostaria de então aproveitar e citar alguns livros do Novo Testamento, meus irmãos, porque, por exemplo, nós temos 4 evangelhos na nossa Bíblia. Só que, porém, foram escritos cerca de 100 evangelhos, irmãos, além desses nossos que nós temos. Cerca de 100 evangelhos foram também escritos. E eu gostaria de citar algum deles aqui, que são, por exemplo, o Evangelho de Tomé, Evangelho de Nicodemos, Evangelho da infância de Tiago, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Estevão também foram livros escritos. Nós também temos o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Pedro, Evangelho de Filipe, Evangelho de Bartolomeu, Evangelho segundo os egípcios, Evangelho segundo os hebreus. Ou seja, dá para ver que uma vasta literatura foi escrita, além dessa nossa que nós temos inserida na nossa Bíblia. E, por exemplo, talvez você, uma questão curiosa, talvez você já tenha ouvido a falar de histórias, por exemplo, das seguintes. Olha, Jesus, quando ele era criança, é dito pela tradição que ele uma vez brigou com o seu colega de classe e só com a palavra ele o matou. Talvez você já tenha ouvido essa. Existe outra que diz o seguinte, que Jesus, uma vez ele matou um de seus professores, um de seus mestres, porque esse professor o havia reprovado na escola. Só por isso Jesus foi e o matou. É dito também que Jesus, pelo caminho que ele passava, as flores cresciam e saíam borboletas, etc. E até mesmo é contado que Jesus, certa vez, ele pegou um passarinho que havia morrido e então, depois de curá-lo, esse passarinho recobrou vida e saiu voando. De onde vêm essas histórias? Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é que não é. Porque essas histórias não estão relatadas na Bíblia. Essas histórias, então, vêm desses livros apócrifos, irmãos. Livros não aceitos pela igreja e nós vamos ver o porquê daqui a pouco. Agora, uma questão também que eu gostaria de tratar com os irmãos é o período em que esses livros foram escritos. Voltando agora ao nosso foco, só lembrando aqui que nós vamos focar agora no Antigo Testamento, dos livros apócrifos escritos do Antigo Testamento. Estes livros, que são aqueles inseridos na Bíblia Católica Romana, eles foram escritos, meus irmãos, no período intertestamentário ou período interbíblico, ou até mesmo, como muitos que conhecem, aquele período de 400 anos de silêncio. Mas o que eu gostaria de salientar aqui sobre estes 400 anos é o seguinte, tem muitos irmãos sinceros, eu confesso, que interpretam de maneira errada essa questão dos 400 anos, porque muitos acham em que nestes 400 anos de silêncio, Deus ele permaneceu em silêncio total e era como se ele tivesse cruzado seus braços e não tivesse interagido com a sua criação de maneira alguma. Por isso é chamado de 400 anos de silêncio. Mas não foi bem assim que aconteceu. Não é isso que quer dizer. Porque, por exemplo, este período de 400 anos, que se compreendeu desde ali da última mensagem profética dita pelo profeta judeu Malaquias até o primeiro profeta da era messiânica, que é João Batista, este período de 400 anos, neste período, Deus ele não ficou de braços cruzados, ele não permaneceu em silêncio total, porque Deus ele esteve no controle da história. Alguns poucos eventos históricos que nós podemos citar aqui que aconteceram nessa época contribuíram
muito para a chegada do Messias, irmãos. Por exemplo, a ascensão e queda do Império Babilônico, a ascensão e queda do Império Medo-Persa, também do Império Grego, a ascensão do Império Romano se deu nessa época. Ou seja, Deus ele não esteve em silêncio total, ele estava se interagindo com a história da humanidade, preparando com isso o caminho, o ambiente, quero dizer, o ambiente para a chegada do Messias. E depois disso também a proclamação do Evangelho e logo mais a expansão da igreja. Então, esses 400 anos de silêncio não querem dizer que Deus ele não interagiu de maneira alguma com a sua criação, mas sim simplesmente que foram 400 anos de silêncio profético. Por quê? Porque nesta época, Deus ele não levantou nenhum profeta da sua parte para poder exortar, corrigir e guiar a nação de Israel. Tão somente isso. Agora, por que então esses livros que foram escritos nesta época em que nenhum profeta de Deus, segundo a história registra, ele foi levantado, por que esses livros eles fazem parte da versão da Bíblia Católica Romana e não da nossa versão protestante? Veja bem, em 1229, no local onde é hoje o município de Tolosa, na Espanha, ali a igreja ela privou os leigos, aquelas pessoas que não faziam parte do clero. A Igreja Católica Romana ela privou o povo do contato com as Escrituras, do uso da palavra de Deus. Somente então o alto clero, ou seja, aquela hierarquia religiosa, somente eles poderiam ter o contato com as Escrituras, lê-las e transmitir ao povo. O povo não tinha mais contato com as Escrituras, e isso em 1229. Com isso, irmãos, pouco a pouco, várias doutrinas, vários ensinamentos hereges foram ganhando espaço na Igreja de Jesus Cristo. Ensinos esses, como por exemplo, o ensino do purgatório, o ensino da oração pelos mortos, que é a missa de sétimo dia que nós temos hoje, a venda das indulgências, por exemplo, também, a feitiçaria nós podemos citar também, dentre elas, a salvação pelas obras. Várias doutrinas como essa ganharam força e espaço na igreja desde que a Bíblia foi tirada das mãos do povo. O que acontece então? Martinho Lutero, um homem chamado Martinho Lutero, ao estudar, ao ler a Bíblia, inclusive uma passagem que se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz que o justo viverá pela fé. Ao ler isto, ele foi convertido e então ele foi aturdido com todo aquele abuso promovido pela Igreja Católica Romana. Martinho Lutero, então, tendo ficado perturbado com aquelas doutrinas, com aqueles ensinamentos que não condiziam com a palavra de Deus, até aquele momento, o que ele faz? Ele escreve as suas 95 teses e as prega na catedral da igreja em Wittenberg. E então, daí nós temos, podemos assim dizer, a partir daí, a maior reforma social de todas, que é a reforma protestante. Eu gostaria de ler, aproveitando a oportunidade, gostaria de ler para os irmãos três teses de Lutero que ele escreveu e pregou na porta da Catedral de Wittenberg. E a primeira delas é a tese de número 21, que diz o seguinte: dessa maneira estão errados os pregadores de indulgências que dizem que, pelas indulgências do Papa, o homem perdido está salvo de todo o castigo. O que é a indulgência? Indulgência era um documento que era comprado e, ao ser comprado, este documento
absolvia a pessoa de pecado. Ou seja, ao comprar este documento vendido pela Igreja Católica Romana, a pessoa diante de Deus, ela estava livre da culpa pelo pecado. Ou seja, a compra deste documento que era assinado não somente pelo Papa, mas também, por exemplo, pelos bispos, a compra deste documento concedia àquela pessoa o perdão dos seus pecados. Não somente àquela pessoa, ou também, talvez, por alguma pessoa que já estivesse morrido. Se eu tivesse um familiar, um parente, que estivesse morrido já, e eu então fosse lá e comprasse um documento desses, em prol, por causa daquela pessoa, eu a absolveria dos seus pecados. Gostaria de ler uma outra tese de Lutero, que é a tese de número 27, que diz o seguinte: eles pregam que a alma sai do purgatório assim que se ouve o tilindar da moeda ao cair no cofre das ofertas. Naquela época, eles fizeram uma musiquinha que dizia o seguinte: assim que uma moeda no fundo do cofre cai, uma alma no purgatório para o céu vai. O que é o purgatório, irmãos? Nós sabemos. O purgatório é aquele lugar onde as almas ficam, aguardando com que os seus pecados sejam purgados. Ensinamento este também que não condiz com as Escrituras, porque a Bíblia não ensina isso em momento algum. E nós vamos ver daqui a pouco isso. E a última tese que eu gostaria de ler de Lutero é a sua tese de número 37, que diz o seguinte: todo cristão verdadeiro, vivo ou morto, tem parte em todos os benefícios de Cristo e da Igreja, que lhe foram dados por Deus, mesmo sem cartas de perdão. Ou seja, Lutero ele entendeu isso, que no momento em que nós cremos em Cristo, perante Deus nós já estamos livres de toda a culpa. Jesus, ao morrer na cruz, ele disse: está consumado, ou seja, totalmente pago. Todos os nossos pecados foram pagos por Cristo na cruz do Calvário, e isso a partir do momento que nós cremos nele. Então, irmãos, ao privar as pessoas do uso das Escrituras, essas doutrinas ganharam força dentro da igreja. Mas, no século XVI, quando um homem ele estuda e lê as Escrituras, ele então vê todos esses abusos, todas essas doutrinas contrárias à palavra de Deus que estavam sendo ensinadas e se revolta, e daí então nós temos a Reforma Protestante. Isso em 31 de outubro de 1517. Agora, qual que foi a reação da Igreja Católica Romana? Vejam só. Os romanistas então, eles viram que eles tinham que ter alguma base para poder afirmar que eles não estavam de todos errados. Só que, porém, eles não conseguiram ter base nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque em toda a Bíblia, eles não encontraram apoio, por exemplo, para dar força, para se justificar, para justificar ensinos como, por exemplo, o ensino do purgatório, o ensino das indulgências, o ensino da intercessão dos santos, ensino da oração ou missa pelos mortos. Eles não encontraram nas Escrituras, os romanistas, apoio para esses ensinos. E o que eles fizeram então? Veja bem. Para que eles tivessem apoio para essas suas heresias, que é isso que esses ensinos são, eles acrescentaram 7 livros na Bíblia, porque até então a Bíblia, o Antigo Testamento, ele tinha apenas 39 livros. Só que então, lá no dia 8 de agosto de 1546, em um concílio chamado Concílio de Trento, movimento esse conhecido como o movimento contra-reforma protestante, que foi a resposta da Igreja Romana ao protestantismo, neste período, a Igreja Católica Romana, ela então acrescentou 7 livros na Bíblia, porque até então, irmãos, veja só, até o século XVI, e isso nós já passamos 1500 anos depois de Cristo. Depois de 1500 anos, para ser melhor, depois do século III e IV, porque a Bíblia ela foi formada neste período.
Mas só lá no século XVI, em 1500, é que estes livros foram acrescentados na Bíblia, porque até então a Bíblia ela continha apenas 66 livros. Mas, para que a Igreja Católica Romana ela tivesse algum apoio para esses seus ensinos, que não condiziam com os outros 66 livros da Bíblia, ela então acrescenta mais 7 livros para que esses ensinos hereges que estavam sendo passados para o povo tivessem apoio. Então, somente aí, irmãos, que estes livros que foram e ainda estão inseridos na versão católica romana da Bíblia, somente lá, no século XVI, 1500 anos depois de Cristo, é que eles foram inseridos. Porque até então a Bíblia ela continha apenas 66 livros. E eu gostaria de ver agora com vocês algumas heresias que estão contidas nesses livros apócrifos e o que também a Bíblia diz sobre isso, o que a Bíblia ela ensina contra-argumentando essas heresias. Mas antes disso, eu gostaria de só esclarecer uma coisa para os irmãos, que é a seguinte: a Igreja de Jesus Cristo, já no Novo Testamento agora, ela não, em momento algum, ela não determinou qual livro que seria inspirado e qual que não seria. Não foi a igreja que determinou isso. A Bíblia, com 66 livros que nós temos, como eu disse, ela foi formada, ela foi finalizada, essa compilação, no século 3, 4, depois de Cristo. E não foi a igreja que determinou qual livro seria inspirado e qual livro que não seria. Não foi a igreja que falou assim, olha, não, esse aqui é inspirado e esse não é. Ela não fez isso, mas o que ela fez, o que a Igreja de Jesus Cristo fez foi usar de alguns critérios para poder, então, ver a autenticidade do livro, para ver se ele realmente vinha da parte de Deus ou não. Então a igreja ela usou 3 critérios para isso. E o primeiro desses critérios foi o critério da apostolicidade. Ou seja, a igreja ela aceitaria este livro como vindo da parte de Deus se o livro tivesse sido escrito por algum apóstolo que teve contato direto com Jesus Cristo ou por alguém que teve contato direto com algum apóstolo de Cristo. Este foi o primeiro critério, critério da apostolicidade. O segundo critério que a igreja lançou mão dele foi o seguinte: olha, se este livro ele está em harmonia com o ensino, com a doutrina apostólica que os apóstolos de Cristo pregaram, então este é um livro vindo da parte de Deus. E o terceiro critério usado pela igreja para poder ver se este livro então vinha da parte de Deus ou não, é o critério da catolicidade ou universalidade daquele livro, daquela carta ou daquele evangelho. E o que isso significa? Ali, nós sabemos que depois do ano 70, depois da destruição do templo, a igreja ela não ficou apenas ali em Jerusalém, ela se espalhou. Por exemplo, ela foi para o norte da África, para a Mesopotâmia. Ela não ficou ali naquela região apenas. Esse critério da catolicidade ele foi usado da seguinte forma: se esta carta que estava sendo lida e ensinada, se ela estivesse sendo ensinada também em todas as igrejas de comum acordo, ela então vinha da parte de Deus. Esses foram os critérios usados pela igreja para poder definir, irmãos, quais desses livros faziam parte ou não da palavra de Deus. E também, por exemplo, nós podemos citar também, este não foi um critério usado pela igreja, mas nós sabemos que para um livro, para nós termos a certeza de que esse livro veio da parte de Deus ou não, um dos primeiros meios que nós usamos para isso é ver se Cristo, Jesus Cristo, ele cita esse livro, já aqui no Antigo Testamento. Se Cristo cita este livro, se ele citou esse livro, e se esse livro ele faz harmonia com todo o restante das Escrituras, então ele veio da parte de Deus. Esses foram alguns critérios que
os pais da igreja usaram para poder ver se esse livro, então, ele era autêntico, ele vinha da parte de Deus ou não, irmãos. E eu gostaria, então, de agora, de ler para vocês alguns textos desses livros apócrifos que contêm ensinamentos que não condizem com os outros 66 livros, que é a Bíblia. Eu vou ler para vocês alguns destes textos, destes livros que estão ainda inseridos na versão católica apostólica romana, que não fazem harmonia com o restante da palavra de Deus. E por isso esses livros não foram aceitos. Veja só o que diz, por exemplo, Tobias, capítulo 6, versículo 8. Em Tobias, capítulo 6, versículo 8, irmãos, nós vemos este livro fazendo uma apologia à feitiçaria, por exemplo. Veja só o que diz Tobias 6, 8. Respondeu aquele: o coração e o fígado do peixe é preciso queimá-los em presença de um homem ou de uma mulher que sofram achaques do demônio ou de um mau espírito. Os achaques cessarão, nunca mais tornarão a reproduzir. Ou seja, nós vemos que através deste texto, que este livro ele faz, uma das suas heresias é fazer apologia à feitiçaria, que se você queimar as entranhas de um peixe, de certo modo aquela fumaça que sair vai espantar o mal-olhado, o espírito maligno da vida da pessoa. Porém, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, veja o que a palavra de Deus ela nos diz sobre a feitiçaria. Deuteronômio capítulo 8, versículo 10 diz: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agouceiro, nem feiticeiro. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Veja outro texto agora, defendido destes livros apócrifos, que fala sobre a mediação ou a intercessão dos santos. A palavra santo ela é interpretada de uma maneira diferente daquilo que a Bíblia diz, porque santo, para muitas pessoas, é uma pessoa que morreu e que em vida fez várias boas obras, que foi quase que livre de pecado, uma pessoa que depois de ter morrido foi beatificada, ela então se torna um santo. E essa pessoa pode então intermediar entre nós e Deus. Veja só o que diz o livro de Tobias sobre isso. Capítulo 12. Livro de Tobias. Um livro apócrifo que faz parte do cânon católico romano. Tobias capítulo 12, versículo 12 diz: eis, pois, que, quando oráveis, tu e Sara, eu, e aqui fala sobre o anjo Rafael, eu apresentava a memória das vossas preces diante da glória do Senhor. O mesmo fazia eu quando sepultava os mortos. Ou seja, através desse texto, o texto diz que Rafael, um anjo que não é citado nas Escrituras, porque os únicos dois anjos que a Bíblia cita é Gabriel e Miguel, mas Rafael aqui no texto diz que ele mediava, ele intercedia por aquelas pessoas. Santo nas Escrituras, irmãos. O que é ser santo na Bíblia Sagrada? Santo é aquela pessoa que, ao crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, é separada do pecado por Deus. Isso é ser santo. Não é que uma pessoa realizou milagres extraordinários em vida, não é aquela pessoa que fez várias boas obras e que foi beatificada. Isso não é ser santo na Bíblia. Ser santo é ser separado do pecado para Deus, e isso acontece quando nós acreditamos, confiamos, colocamos a nossa fé unicamente em Jesus Cristo. Então, este texto ele faz uma apologia à intercessão, à mediação de outros seres, a não ser Jesus Cristo. Agora, veja só o que diz a palavra de Deus em Hebreus. Hebreus capítulo 7, versículo 25, nos diz o seguinte: portanto,
podes também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E aqui o contexto fala sobre Jesus Cristo. Na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Só há um intercessor entre Deus e os homens, e ele diz quem é, que é Cristo Jesus, homem. Ou seja, não há ninguém, não são os familiares de Jesus, não são os seus apóstolos, não são os seus discípulos, não são os seus parentes que intercedem por nós, irmãos. A Bíblia nos ensina que somente Cristo tem este ministério de intercessão por nós. Outra coisa que estes livros apócrifos ensinam, por exemplo, é a oração pelos mortos, a intercessão pelos mortos, por aqueles que já se foram, que é hoje a missa de sétimo dia, que nós conhecemos. Por exemplo, lá em Baruque, no capítulo 4, Baruque capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: Senhor onipotente, Deus de Israel, escuta a oração dos mortos de Israel e dos filhos dos que pecaram contra ti, e não escutaram a voz do Senhor Deus, por isso se nos apegaram os males. Ou seja, eles estavam fazendo orações por aqueles que já haviam morrido, por aquelas pessoas que já haviam falecido. Outro texto está lá em 2 Macabeus, capítulo 46, capítulo 12, versículo 46, diz o seguinte, desse livro apócrifo: Eis porque mandou oferecer aquele sacrifício pelos mortos, para que ficassem livres do pecado. Agora, meus irmãos, eu gostaria de ler com vocês o que a Bíblia nos ensina no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo de número 30. E a Bíblia nos diz o seguinte, sobre essa questão de interceder por quem já morreu, de orar pelos mortos, etc. A palavra de Deus nos ensina o seguinte, veja só, Ezequiel 18:30. Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Ou seja, eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos. Aqui Deus não diz que julgaria aquelas pessoas por causa dos pecados de seus pais, por exemplo, mas sim que cada um prestará contas a Deus de si mesmo, por causa dos seus pecados. É o que diz lá em Romanos capítulo 14, no versículo de número 12, onde a palavra do nosso Deus, ela nos diz o seguinte. Veja só, Romanos capítulo 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E outro texto que eu gostaria de finalizar aqui com ele é Hebreus 9, 27, que diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Por que nós não cremos na intercessão pelos mortos, em oração pelos mortos? Por que nós não aderimos a essa prática de orar pelos mortos, de cultuar os mortos, de fazer missa pelos mortos? Porque, assim como este último texto que eu citei, de Hebreus 9, 27, diz, irmãos, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, ou seja, nós temos apenas uma única vida. Uma única vida é o que a Bíblia ensina. E depois desta vida, logo após a nossa morte, vem ali o juízo de Deus sobre as nossas vidas. E o que é juízo? O que é o juízo de Deus ali no texto? O juízo, irmãos, é a sentença, o julgamento de Deus sobre a vida daquela pessoa. Ou seja, é por isso que é inútil rezar missas, celebrar missas, prestar orações para as pessoas que já se foram, porque a Bíblia ensina que a partir do momento que aquela pessoa morre, ali naquele exato momento, ela já recebe o juízo, o julgamento de Deus.
E não há nada que nós façamos que vá mudar isso. Não existe nada. Eu posso me ajoelhar, orar por várias horas, fazer várias penitências em prol da vida daquela pessoa que não vai adiantar nada. Por quê? Porque Deus já julgou essa pessoa, a Bíblia ensina. Mas essa é uma das heresias ensinadas nesses livros. Outra heresia que é ensinada nesses livros é a questão da justificação pelas obras. Eu gostaria de ler, ou seja, que a pessoa ela é salva através das suas atitudes, através das suas boas atitudes e boas ações. Eu vou dar um dinheiro aí para uns mendigos na rua, porque isso, de certa forma, vai me trazer paz com Deus. Eu vou dar algumas cestas básicas, vou levar meu dízimo na igreja, porque se eu fizer isso, de certa forma eu serei salvo, Deus vai me absolver dos meus pecados. Não há nada que façamos que trará essa paz de Deus para as nossas vidas, irmãos. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas, porém, eu gostaria de ler alguns textos aqui, destes livros apócrifos, que pregam a salvação pelas obras. A salvação através daquilo que eu faço, não através daquilo que Cristo fez. Por exemplo, Tobias, capítulo 4. Tobias, capítulo 4. Versículos 7 e 10 diz o seguinte: Dai a esmola do que tens, nunca afastes de algum pobre a tua face, e assim nunca se afastará de ti a face de Deus. E no versículo 10 diz: Em verdade, a esmola liberta da morte e não permite que a alma desça para as trevas. É isso que diz Tobias 4, versículos 7 e 10. E agora veja só o que diz ainda no livro de Tobias, no capítulo 12, no versículo 9. Aqui diz: A esmola salva da morte e purifica de todo o pecado. Os que dão esmola serão saciados de vida. Ou seja, esses textos, irmãos, anulam o sacrifício de Cristo. É como se esses textos pegassem o sangue precioso de Cristo e o jogassem no lixo. Porque aqui eu não precisaria do sangue de Cristo para eu ser salvo. Eu precisaria das minhas boas obras. Eu precisaria dar esmola, ajudar os pobres, ser uma boa pessoa para eu ser salvo. Só que não é isso que a Bíblia ensina. Eu vou ler aqui para os irmãos alguns textos, como por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 33, que diz que é Deus quem nos justifica. É Deus quem nos salva. Não somos nós que nos salvamos. Outro texto também, veja só, 1 de João, capítulo 1, versículo 7, nos diz o seguinte: Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A Bíblia ensina que só o sangue de Cristo pode perdoar pecados. Eu não estou fazendo uma apologia aqui, meus queridos, de que fazer o bem, ser uma boa pessoa na sociedade, realizar boas obras, eu não estou fazendo apologia de que isso é errado, de maneira alguma. Nós não devemos ficar com os nossos braços cruzados. Mas eu achar que isso, de certa forma, vai contribuir para a minha salvação, é totalmente contra o que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia ensina que todas as nossas obras, lá em Isaías 64, 6, ela nos ensina que todas as nossas justiças, todas as nossas obras, as atitudes em relação à nossa salvação são como trapos imundos diante de Deus. Somente o sacrifício de Cristo, a Bíblia nos ensina, foi capaz de propiciar Deus. A palavra propiciação é uma palavra grega que significa apaziguar, satisfazer. Somente Cristo pôde satisfazer a Deus. Mas eu gostaria de ler outro texto destes livros apócrifos, que está lá em Eclesiástico, porque na Bíblia Sagrada nós temos Eclesiastes. Este livro que foi acrescentado é Eclesiástico. Em Eclesiástico, capítulo 3, versículos 3 e 14, este livro diz o seguinte: Quem honra seu pai expia seus pecados. Versículo 14.
uma caridade feita ao Pai não será esquecida, e para teus pecados te valerá reparação. Ou seja, salvação pelas obras, salvação por aquilo que eu faço. E a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, ela é clara, irmãos. Lá diz o seguinte, o apóstolo Paulo ensina isso em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, pela graça sois salvos. O que é graça? De maneira bem simples, é o favor imerecido de Deus. Qual foi o favor imerecido de Deus para a humanidade? Jesus Cristo pregado na cruz. Jesus pregado na cruz foi o favor imerecido de Deus para a humanidade. Imerecido por quê? Porque eu não mereço, nem você merece. Nós não pedimos e nem merecemos aquilo que Cristo fez na cruz. Nenhum de nós pedimos para Deus enviar seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Mesmo assim, Ele o fez e fez por pura graça, ou seja, de graça. Não vem de vós, a Bíblia diz, porque não é através das obras para que ninguém se glorie. Por quê? Porque se fosse através das obras, se fosse através das esmolas, como é ensinado nesses livros, se fosse através das minhas boas atitudes e ações, eu poderia muito bem me chegar diante de Deus e falar, não, eu estou aqui no céu porque eu mereço estar aqui. Olha só, eu honrei meu pai e minha mãe, eu ajudei muitas pessoas na rua, paguei minhas contas em dia, fui um bom filho, fui um bom funcionário na minha empresa, fui um bom marido, uma boa esposa e etc. Nada disso salvará a sua vida, irmãos. Nada disso pode expiar os seus pecados, pode perdoar pecados. Somente o sangue de Cristo. Só que, sem me delongar muito, os seres humanos eles têm dificuldade para entender isso pelo seguinte fato. Nós não queremos ficar devendo nada para ninguém. Por exemplo, eu morei no Espírito Santo durante 6 meses da minha vida. Morei em uma república lá, a trabalho. Suponhamos que eu volte para o Espírito Santo hoje, para morar agora na casa de um parente, de um tio meu. Meus irmãos, eu não consigo, e creio que você também é assim, eu não consigo estar na casa deste familiar meu hoje sem estar lá, mas poder dizer o seguinte, olha, não, eu moro aqui tudo bem, mas a compra do mês quem faz sou eu. Não, eu estou morando aqui tudo bem, mas a conta de luz de luz e de água sou eu que pago. Ou seja, nós não queremos ficar devendo nada para ninguém. O ser humano, ele tem esse orgulho natural em si mesmo. Entende? Nós não queremos ficar devendo nada para ninguém. E nós pensamos que com a nossa salvação é da mesma forma. Só que com Deus não é assim, irmãos. Não há nada que nós podemos fazer que venha, de certa forma, apaziguar a ira de Deus, porque Deus ele odeia o pecado e todos os dias nós pecamos contra Deus, através daquilo que nós falamos, pensamos, desejamos, fazemos. E a Bíblia ensina que, além dessas coisas que são apenas consequências do pecado, o nosso maior mal é a nossa natureza. Que a Bíblia nos ensina que a nossa natureza em si é má, é corrupta. O pecado é algo inerente a nós. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque nós pecamos, irmãos. Nós pecamos porque nós somos pecadores por natureza. Davi ele diz o seguinte, em pecado me concebeu a minha mãe, e eu nasci na iniquidade. Vários outros textos da Bíblia afirmam isso. Eclesiastes 7:20 diz que não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. O apóstolo Paulo, em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a não ser Jesus Cristo. O apóstolo Paulo coloca então todos os seres humanos no mesmo barco, todos na condição de pecadores, e só o sangue de Cristo pode resolver isso. E para finalizar, lá no livro de Sabedoria de Salomão, no capítulo 9, versículo 18 diz, assim endireitaram-se os caminhos dos terrestres, e os homens souberam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Ou seja, pela sabedoria, pelo seu intelecto, pela sua
pelo seu nível de cultura, aquelas pessoas foram salvas. E porém, eu gostaria de finalizar aqui com Atos capítulo 4, versículo 12. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 12 diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual venham a ser salvos. E esse nome é o nome de Jesus Cristo. Somente Cristo pode perdoar pecados. Somente Ele foi capaz de apaziguar a ira de Deus, e isso ali na cruz do Calvário, quando Ele se entregou em nosso lugar, quando Ele fez o que ninguém jamais fez ou seria capaz de fazer pela minha vida e pela sua vida. Eu finalizo então aqui, meus queridos, esse estudo sobre os livros apócrifos. Existem vários outros textos, com várias outras heresias nestes livros, mas para nós não delongarmos muito, eu fico aqui. Digo que a palavra de Deus ela é composta apenas por 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, suficientes para nos levar à salvação e nos fazer a chegar até Deus através do único mediador que nós temos, que é Cristo Jesus. Foram daí que vieram os livros apócrifos. É por isso, por não condizerem com o restante das Escrituras, que nós não aceitamos esses livros. E eu te convido a ficar então tão somente com a verdade do Senhor para a sua vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia. Olá, meu irmão, minha irmã, paz seja sobre a sua vida. Nós queremos nesse momento convidar vocês a cantar conosco um hino do nosso cantor cristão que fala sobre a ressurreição do nosso Salvador. É um hino de número 99. Logo em seguida, nós leremos a palavra do Senhor e iniciaremos o nosso culto ao Senhor. Vamos cantar hino 99 do nosso cantor cristão, Ressurreição. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. A sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, graças alcançou vida eterna. A sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos
Te agradecemos porque através da ressurreição de teu Filho temos certeza de vida eterna. Temos a convicção de que nós também um dia ressurgiremos. Louvo e glorifico o teu nome, porque sabemos que não há outro igual ao Senhor. Louvamos e adoramos teu Filho, que é Deus bendito eternamente. Obrigado, ó Deus, porque se ele venceu, nós também venceremos. Agradecemos e glorificamos o teu nome. Te pedimos que agora fale conosco através de sua bendita palavra. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia. Nós leremos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Eu quero meditar com você nesse texto das Escrituras, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E nós vamos entender o que está acontecendo aqui. E como hoje nós celebramos, nós estamos, de certa forma, rememorando esse maior evento da história da humanidade, que é a ressurreição de Cristo, nada melhor do que falarmos acerca deste assunto, principalmente abordando o que está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Antes, porém, me permita contextualizar você. A igreja primitiva estava sendo ameaçada por uma mistura de religião com filosofia chamada de gnosticismo. Para os gregos, era muito difícil, era algo totalmente rejeitado, crer na ressurreição. Quando Paulo está pregando lá em Atenas, quando ele prega para os filósofos epicureus e estoicos, e ele começa a falar da ressurreição, os gregos que estavam presentes naquela audiência começam a zombar do apóstolo Paulo, porque eles não acreditavam na ressurreição. E por quê? Muito por conta da influência do gnosticismo. Dentre muitas questões ensinadas pelos gnósticos, uma das suas grandes doutrinas era o fato de que eles acreditavam que o corpo é mau. Para um gnóstico, para um grego principalmente, o corpo é a prisão da alma. Por isso o corpo precisava ser subjugado, precisava ser corrompido, destruído, para que a alma pudesse se libertar. Essa era a crença gnóstica. Portanto, falar de ressurreição para um grego era extremamente difícil. E todos nós sabemos que Corinto era uma cidade grega, de influência grega. E quando Paulo ele prega para os coríntios e ele estabelece uma igreja em Corinto, essa igreja começou a ser atacada pelos grupos gnósticos. O gnosticismo estava adentrando no seio da igreja primitiva. E eles, como eu disse, rejeitavam a crença na ressurreição. Se o corpo é mau, se o corpo deve ser destruído, deve ser corrompido para que a alma possa se libertar, a ressurreição corpórea é algo totalmente rejeitado para os gnósticos. E, infelizmente, muitos cristãos na igreja de Corinto estavam começando a questionar a doutrina da ressurreição. Estavam colocando em xeque esta que é a espinha dorsal do cristianismo. O que faz do cristianismo o que ele é não está simplesmente relacionado com a sua mensagem. Ame o seu próximo como a si mesmo. O que faz do cristianismo o que ele é não é a sua filantropia, não são as suas obras de caridade, de ajuda ao próximo. Não. O que faz do cristianismo o que é a crença na ressurreição. O cristianismo é diferente de todas as demais religiões do mundo porque ele prega a ressurreição. Através da ressurreição de Cristo,
os cristãos acreditam que também um dia ressuscitarão. Essa é a promessa para nós. Assim como Cristo ressurgiu dos mortos, nós também ressurgiremos. Assim como Cristo tem um corpo glorificado, nós também teremos. E isso era inadmissível para um grego, principalmente para um gnóstico. Por isso, alguns cristãos na igreja de Corinto estavam começando a abandonar a crença na ressurreição. E isso era extremamente perigoso para o cristianismo como um todo. Por isso, Paulo vai escrever aqui, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o seguinte, acompanhe comigo, a minha tradução é Almeida, século 21, mas você pode acompanhar na sua tradução. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim, somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão dentre todos os homens. Observe que Paulo está sendo enfático em defender aquilo que ele havia pregado para a igreja de Corinto. Ele vai dizer aqui no versículo de número 3, porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo está levando os coríntios a refletirem sobre a questão de muitos estarem abandonando a crença na ressurreição. Meu querido irmão, minha querida irmã, ao longo da história da igreja, sempre apareceram aqueles que se colocaram contra o cristianismo. O cristianismo sempre teve os seus inimigos. E esses inimigos continuam até hoje, através de diversas ideologias, eles continuam tentando tornar o cristianismo uma mera religião. E como é que eles fazem isso? Atacando principalmente a doutrina da ressurreição. É muito importante que nós tenhamos algumas informações acerca disso, porque pode ser que você, a qualquer momento, seja questionado ou questionada sobre essa questão da ressurreição, uma vez que há muitos opositores presentes no mundo hoje e que atacam essa doutrina com muita ferocidade. Por exemplo, nós vamos ter alguns que vão apelar para a inexatidão da história. Segundo os defensores desta teoria, a história ela não é uma ciência exata. Ela está cheia de lacunas. Por isso, é impossível afirmar com veemência que Cristo ressuscitou, porque isso faz parte da história do cristianismo. Bom, se isso é verdade, e eu concordo em partes com os defensores dessa ideia de que realmente a história não é uma ciência exata, mas então nós vamos colocar em xeque muitas das informações que recebemos da própria história. Por exemplo, eu vou colocar em xeque a história de Alexandre o Grande, porque todas as informações que eu sei acerca de Alexandre o Grande, todo o seu poder com que conquistou o mundo antes de Cristo, será colocado em xeque porque a história não é uma ciência exata. Eu vou colocar em xeque o próprio descobrimento do Brasil, porque nós cremos
que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil unicamente porque a história nos diz isso. Nós não estávamos lá, nós não fomos testemunhas oculares do descobrimento do Brasil. Então, se a ressurreição de Cristo pode ser contestada porque a história não é exata, a história de Alexandre o Grande também pode. A história de Napoleão Bonaparte, da Revolução Francesa, a queda da Bastilha, também pode ser contestada. A história do descobrimento das Américas, puramente contestável. A história do descobrimento do Brasil, totalmente questionável. Se nós temos que lançar mão de um argumento para destruir a crença na ressurreição, eu posso usar esse mesmo argumento para destruir a crença na história. Vocês concordam comigo? Então esse argumento cai por terra. Um outro argumento usado pelos inimigos do cristianismo para tentarem destruir a crença na ressurreição é o fato de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e o sepultaram num lugar que até hoje ninguém sabe onde é. Mas nós temos um problema com essa teoria. Pedro, Tiago, Paulo e todos os demais apóstolos, com exceção de João, morreram, foram martirizados, foram submetidos aos piores tipos de morte possíveis para aquela época, justamente por crerem na ressurreição. Eu pergunto para vocês, será que Pedro, que, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo, se submeteria a essa tortura, a essa crueldade, se ele mesmo soubesse que a ressurreição de Cristo foi algo tramado pelos próprios apóstolos? Se ele mesmo soubesse onde estaria o corpo de Jesus, será que você aceitaria morrer por uma mentira? E todos nós sabemos que os apóstolos foram martirizados, foram perseguidos, foram maltratados, e todos eles defendiam unanimemente a doutrina da ressurreição. Então, acreditar que aqueles homens aceitaram ser perseguidos, maltratados, rejeitados, serem tidos como os piores elementos da sociedade e serem levados ao martírio, sabendo que, na verdade, o corpo de Jesus jazia em algum lugar da Palestina, isso é totalmente ilógico. Não tem sentido, não tem fundamento. Esse argumento também cai por terra. Existem outros defensores da ideia de que o cristianismo não é o que diz ser, alguns que perseguem a doutrina da ressurreição, e muitos deles se dizem cristãos. Existe, por exemplo, hoje, aquilo que nós chamamos de teologia liberal. A teologia liberal, encabeçada por alguns expoentes muito famosos, dentre eles Rudolf Bultmann, que foi um teólogo que criou aquilo que nós chamamos de desmitologização da Bíblia. Para Bultmann, nós devemos tirar da palavra de Deus tudo aquilo que é sobrenatural e ficar apenas com o natural. Para Bultmann, todos os milagres da Bíblia possuem explicações científicas. Não há nada de sobrenatural no livro sagrado. E, dentre essas questões que são questionadas por Bultmann, está a ressurreição de Cristo. Baseando-se nessas proposições de Rudolf Bultmann, apareceram também várias teorias, dentre elas a teoria da síncope. O que seria isso? Para muitos, Jesus, na verdade, não morreu. Ele teve uma síncope, um desmaio prolongado, promovido pela intensa dor que ele sentiu por conta do flagelo ao qual ele foi submetido. Então, para muitos adeptos dessa corrente de pensamento, Jesus Cristo não morreu,
ele teve uma espécie de catalepsia, aparentemente ele estava morto, foi colocado no túmulo e dentro do túmulo ele recobrou a consciência. É o que os cristãos chamam de ressurreição. Mas eu pergunto para você, vamos analisar os fatos e vamos ver se essa proposta ela se mantém? Primeiro, os soldados, na sexta-feira, antecedendo o sábado, respeitando a crença judaica, porque para o judeu ninguém podia ficar pendurado numa cruz no dia de sábado, eles iriam quebrar os joelhos de Jesus. Por quê? A posição da cruz era uma posição muito incômoda. Os crucificados ficavam com os seus joelhos flexionados e quando lhes faltava o ar, eles então se apoiavam naquela base que ficava na cruz, onde os pés estavam pregados, eles se utilizando dos seus joelhos, eles ficavam eretos e puxavam o ar. Por isso, os crucificados demoravam horas, dias para morrer. Então, para acelerar o processo de morte, eles quebravam as rótulas dos joelhos para que os crucificados não pudessem ficar em pé e assim eles morriam por asfixia. Quando os soldados foram quebrar os joelhos de Jesus, o texto bíblico é muito claro. Ele já estava morto, tanto é que Pilatos ficou surpreso quando descobriu que ele já havia morrido. Outra questão é que Jesus ele teve o seu lado perfurado pela lança do soldado. A Bíblia diz que saiu sangue e água. Isso é perfeitamente explicável, porque o pericárdio, que é a membrana que envolve o coração de Jesus, por conta da desidratação de Jesus, se encheu de água. Ao ser perfurado pela ponta da lança, sai sangue e água. Isso mostra que Jesus realmente estava morto. Ele foi colocado no túmulo. Lá, uma pedra que era a porta do túmulo, que havia sido escavado numa pedra e que não era dele, pertencia a José de Arimateia. Essa pedra foi rolada, uma pedra muito pesada, com mais de 500 quilos, e assim o túmulo foi lacrado. E, como se não bastasse, antevendo talvez que os discípulos pudessem roubar o corpo justamente para embasar a crença na ressurreição, os líderes e os sacerdotes, os líderes do povo judeu e os sacerdotes, pediram a Pilatos que colocasse guardas na frente do túmulo. Então, Jesus tinha tudo contra si, um corpo machucado, severamente machucado, uma pedra de mais de 500 quilos, que foi colocada e o túmulo ficou lacrado, tapado, mais soldados que guardavam o túmulo naquela ocasião. Agora imagine comigo se a teoria da síncope estiver correta. Um homem extremamente fragilizado, um homem enfraquecido pela severidade do castigo que ele recebeu, de repente recobra a sua consciência, mesmo tendo o seu lado sido perfurado e mesmo tendo o seu coração perfurado pela ponta da lança, ele recobra a consciência, ele se limpa, pega roupas limpas, consegue arrastar uma pedra de mais de 500 quilos sem fazer barulho, porque os soldados estavam dormindo, e sai daquele túmulo e aparece aos seus discípulos. Vocês acham que essa teoria tem fundamento? Pois pasmem, há muita gente que acredita nisso, na tentativa de retirar do cristianismo essa áurea de religião de Deus. Então, ao longo da história, começando lá com os gnósticos e atravessando os séculos, sempre apareceram aqueles que duvidaram da ressurreição de Jesus Cristo. E cada teoria que foi sendo apresentada
era refutada pela própria evidência da ressurreição. Por exemplo, para encerrar, houve algumas pessoas que defenderam o fato de que, na verdade, os apóstolos tiveram uma alucinação. Todos nós sabemos que quando perdemos alguém que amamos, muitas vezes nós, observando as pessoas na rua, nos deparamos com alguém que é muito parecido com aquela pessoa e nós achamos que acabamos de ver aquela pessoa. Ou então nós sonhamos com aquela pessoa que se foi. Isso é muito comum. Eu não duvido que realmente exista a possibilidade de alguém ter uma alucinação. Eu não duvido disso. Mas uma alucinação conjunta? Veja só o que Paulo vai dizer aqui, nesse capítulo 15 da primeira carta dele aos Coríntios. Veja só o que ele vai dizer, quando ele está dizendo, defendendo a questão da ressurreição, ele vai dizer aqui no versículo 5, e apareceu a Cefas. Quem é Cefas? É Pedro. E depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E a maior parte deles ainda vive, mas alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo. Ou seja, aqueles que dizem que os apóstolos tiveram uma alucinação, vamos analisar. Paulo está dizendo que Jesus apareceu a Cefas, ou seja, a Pedro, que era uma das colunas da igreja, uma das referências da igreja daquele tempo. Depois Paulo vai dizer que ele apareceu aos 12. Depois Paulo diz que ele apareceu a mais de 500 irmãos, embora alguns já tivessem morrido, muitos ainda estavam vivos. Ou seja, havia, na época em que Paulo escreveu o capítulo 15, que naquela época não era capítulo, ele escreveu depois é que os capítulos foram colocados, mas para nós aqui, o capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, na época em que ele estava escrevendo isso, muitos ainda estavam vivos, inclusive Pedro, que era uma das colunas da igreja. Pedro morreu por volta do ano 68 depois de Cristo. Então, é muito importante que nós nos atenhamos aos fatos. Paulo está dizendo o seguinte, escutem, Cristo apareceu para Pedro, Cristo apareceu para os 12, ele apareceu para mais de 500 irmãos, embora muitos morreram, há muitos que ainda estão vivos. Ele apareceu para Tiago, que era meio-irmão de Jesus, filho por parte de Maria e José, não é? Tiago era irmão de Jesus. José e Maria, depois que Jesus nasceu, tiveram uma vida conjugal normal para um judeu. Não crer que Jesus tivesse irmãos é ir contra o próprio princípio da procriação, que era muito importante para um judeu. Então José e Maria tiveram filhos e filhas, eram os irmãos e irmãs de Jesus. E um desses irmãos, Tiago, que era incrédulo antes da ressurreição, Jesus aparece para ele ressurreto e Tiago vai se tornar um grande líder do cristianismo, inclusive líder da igreja de Jerusalém. Ele vê o irmão ressurreto. Depois, Paulo vai dizer que Jesus aparece para ele. Quando ele está indo para Damasco, vocês conhecem a história lá em Atos capítulo 9, ele tem um encontro com Jesus ressurreto. Ou seja, testemunhas não faltavam para atestar a ressurreição corpórea de Cristo. Por quê? Porque os gnósticos, na sua tentativa de provar que o corpo era mau e que a alma precisava se libertar, por isso, era impossível Cristo ter ressuscitado corporalmente, porque Cristo era bom e o corpo era mau. Isso criou uma outra ideologia, uma outra forma de pensamento chamado de docetismo. O que era o docetismo? A palavra docetismo vem do grego dokel, que significa aparência. Então, para um gnóstico, Jesus tinha uma aparência corpórea. Ele não tinha um corpo tátil. Interessante que lá em João capítulo 20, Jesus manda Tomé colocar o dedo nos seus ferimentos. E Jesus diz, veja que sou eu mesmo. Tomé colocou o dedo lá,
no corpo de Jesus ressurreto? Era um corpo tátil, não era uma aparência, mas essa era uma linha de pensamento dos gnósticos. Então Paulo está comprovando nesse capítulo que Cristo realmente ressuscitou. Ele está dizendo, há testemunhas disso. E aqui, nos versículos que lemos, ele está sintetizando, dizendo o seguinte: se Cristo não ressuscitou, tudo é vão. Nós estamos condenados ainda, os que morreram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, porque o que diferencia, repito, o cristianismo das demais religiões é a crença na ressurreição. Queridos, o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas orações são dirigidas a alguém que está vivo, não a alguém que está morto. Se Cristo não ressuscitou, ele é apenas mais um líder, dentre tantos que já apareceram. Mas o nosso Cristo está vivo, ele está à direita de Deus e há de voltar um dia para simplesmente manifestar a sua glória. E todos estes que andam por aí, dizendo que ele não ressuscitou, terão que se curvar diante dele e reconhecer que erraram, embora seja tarde demais. Por isso eu convido você a se ater a esse texto de Paulo. Paulo vai dizer aqui no versículo de número 19, se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, somos os mais dignos de compaixão dentre todos os homens. Existe uma versão que diz, somos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança em Cristo não está reservada ou não está circunscrita apenas para essa vida. Nós cremos que existe um depois, há algo depois. Nós cremos que um dia nós também ressurgiremos, o nosso corpo vai sair da sepultura e nós teremos o nosso corpo transformado, ressurreto como o corpo de Jesus. Ele é as primícias do que dorme. O que a Bíblia quis dizer com isso, quando fala que Jesus é a primícia dos que dormem? Porque todas as ressurreições que aconteceram no Antigo Testamento e que aconteceram fruto da intervenção do próprio Jesus, é o caso de Lázaro, é o caso do filho da viúva, é o caso da filha de Jairo. Essas pessoas que foram ressuscitadas por Jesus e as que foram ressuscitadas no Antigo Testamento tornaram a morrer. Mas Cristo não. Cristo ressurgiu e ele está vivo pelos séculos dos séculos, assim como nós também ressurgiremos e viveremos com ele pelos séculos dos séculos. Essa é a crença do cristianismo. Por isso eu quero que você hoje louve ao Senhor. Louve ao Senhor porque ele está vivo. O nosso Deus está vivo. O nosso Deus ressurgiu. Da sepultura saiu. Com triunfo e glória ressurgiu. É o que nós cantamos hoje. Por isso, meu querido, quando você vai à igreja, você vai cultuar o Senhor, você vai orar, você vai adorá-lo, você está dirigindo o seu culto para alguém que está vivo, não para alguém que está morto. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos ter solidificado ainda mais nos nossos corações a crença na ressurreição do Senhor Jesus. Que Ele, o Senhor Jesus, abençoe sua vida. Eu quero que você realmente anote, talvez, essas argumentações, essas refutações que nós apresentamos aqui, porque pode ser que a qualquer hora alguém procure você e queira saber de você por que eu devo crer na ressurreição de Cristo. É muito bom termos respostas para aqueles que nos procuram. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi exposta, que foi pregada e por tudo aquilo que aprendemos nesta manhã. Que o teu nome seja glorificado e engrandecido. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, bom almoço, boa tarde. Hoje à noite continuaremos analisando algumas orações da Bíblia e percebendo por que Deus gostou de ouvi-las. Quero convidar você para logo mais estarmos juntos novamente. Que Deus abençoe cada um de vocês.